Queridos, bom dia, que a paz de Cristo seja convosco. Feliz de poder, mais um momento, estar aqui com vocês. Tivemos agora pela manhã uma introdução básica sobre um assunto que foi pré-determinado para que falássemos. E eu quero, nesse momento, nesse segundo momento, reforçar a minha gratidão de estar aqui com vocês, poder ter o privilégio de participar nesse início construtivo da Igreja Soma. Estivemos a primeira vez ali na casa, era a casa isso, sua sogra. Foi a primeira ceia, né? Foi a primeira ceia e foi um momento muito bom. E hoje também acompanhar esse crescimento de vocês, perceber o quanto vocês estão avançando, crescendo, se desenvolvendo, sobretudo no Evangelho, para mim é gracioso demais. E eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que está em Isaías, capítulo de número 10. Nós estudamos mais cedo sobre cosmovisão, falamos o que significa a palavra cosmovisão, derivada de uma palavra alemã que quer dizer óculos pela qual se enxerga o mundo. Mostramos os pontos bíblicos que nos orientam em como enxergar este mundo, como discerni-lo e o quanto somos responsáveis pela transformação do mesmo a partir do Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero hoje trabalhar especificamente nesse momento agora, dentro de uma das áreas que também nós, como cristãos, devemos estar inseridos, sendo participantes, que é a área, já que somos um cristão social, política. Eu quero trabalhar com vocês o capítulo 10, por isso eu preciso que você se atente ao texto, porque é uma leitura cansativa, nós vamos ler todo o capítulo, e é cansativa porque tem uma linguagem culturalmente distinta da nossa linguagem habitual. Mas se você acompanhar comigo, você vai discernir bem no desenvolvimento da mensagem. Capítulo 10, versículo 1. Está escrito assim: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Nada mais vos resta fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isto não se aparta a sua ira e a mão dele continua ainda estendida. Ai da Assíria, cetro da minha ira! A vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Envio contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim, antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz, não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemes, não é Ramate como Arpade e Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens e esculturas eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos?
Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião, em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos, porquanto o rei disse, com o poder da minha mão fiz isto e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros e como valente abati os que se assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos como a um ninho, como se ajuntam os ovos abandonados. Assim eu ajuntei toda a terra e não houve quem movesse a asa ou abrisse a boca ou piasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam ou o bastão levantasse a quem não é pau? Pelo que o Senhor dos Exércitos enviará a tísica contra os seus homens, todos gordos, e debaixo da sua glória acenderá uma queima, como a queima de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo e o seu santo como labareda, e que brase a consuma e espinheiros e os abrolhos da Assíria num só dia. Também consumirá a glória das suas florestas e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando um doente se definha. O resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino saberá escrever o número delas. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel, os da casa de Jacó, que se tiveram salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, o restante de Jacó, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante justiça, porque uma destruição, e essa já determinada o Senhor dos Exércitos, a executará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor dos Exércitos, povo meu, que habitas em Sião, não temas a Assíria quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão, à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para consumir, porque o Senhor dos Exércitos citará contra eles um flagelo, como a matança de Midian junto à penha de Horebe. A sua vara estará sobre o mar e ele a levantará como faz no Egito. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da unção. A Assíria vem a Aiate, passa por Mignon e em Micmas larga sua bagagem. Passa o desfiladeiro, aloja-se em Geba, Jarramá treme. Gibeá de Saul foge, ergue um estrídulo. A voz, ó filha de Galim, ouve, ó Laís, ó pobre Anatote, Madmena, se dispersa. Os moradores de Gebim fogem para salvar-se. Nesse mesmo dia, a Assíria parará em Nob, agitará o punho ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém, mas eis que o Senhor dos Exércitos, cortará os ramos com violência. As árvores de alto porte serão derribadas e as altivas serão abatidas. Cortará com o ferro as brenhas da floresta e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Amém. Como eu disse, o texto é um texto cansativo, não pelo fato de ser longo, apesar de que as nossas literaturas hoje são um tanto quanto mais práticas do que a Bíblia Sagrada, levando em consideração que vivemos em uma pós-modernidade que imprime sobre nós uma espécie de preguiça no tocante à leitura. A nossa vida de leitura ela está muito resumida às redes sociais. E por ser uma leitura preguiçosa, a gente também tem dificuldade de leituras extensas como esta, mas mais cansativo que o fato de ser uma leitura extensa é a construção literária, culturalmente falando, do texto, já que existe aqui algumas informações que fogem totalmente da nossa realidade literária. Isso é óbvio. De modo que quando a gente olha para o texto bíblico, em específico esse texto, a gente não consegue e não somos obrigados a compreendermos as alegorias
as figuras de linguagem e nem as geografias que são relatadas. A exemplo disso, você vê no fim do capítulo que existem muitos lugares e geografias que são extremamente desconhecidos e ninguém é obrigado a sabê-las, porque nem todo mundo deve ser obrigado a saber sobre geografia bíblica como se fosse um professor. Entretanto, o texto, apesar dessas divergências literárias, culturais em relação a nós, existem índices, informações do texto que são proveitosas e que faz com que nós, que diligentemente lemos o texto, possamos interpretá-lo da melhor maneira possível. Então, o capítulo 10, ele traz para nós algumas informações, e para a gente compreender essas informações, a gente precisa fazer uma análise do seu contexto muito rápida e básica. A primeira análise que a gente precisa fazer é quem está escrevendo ou quem está falando. E a gente sabe que quem está escrevendo, quem está falando é o profeta Isaías. Ou pelo menos o livro foi identificado como livro de Isaías. Tendo em vista que esse livro é o livro de Isaías, para que a gente possa entender o capítulo 10 e outros capítulos também, a gente precisa compreender a identidade desse profeta. E esse profeta, popularmente, com certeza você já ouviu falar isso, é um profeta conhecido como profeta messiânico. Bruno, o que seria isso? Profeta messiânico é um profeta inclinado a anunciar a vinda do Messias, ou seja, um tanto quanto mais os outros profetas, ele, com mais constância, fala sobre a vinda do Cristo, do Messias. Então ele, na sua identidade profética, no seu profetismo, que é uma linguagem mais adequada teologicamente falando, ele é conhecido como profeta messiânico. Significa que há uma grande probabilidade de eu e você, que lemos os textos do profeta Isaías, nos encontrarmos com indícios e informações que falam sobre esse Messias. Então, o capítulo 10 não foge à regra. Ele é um profeta messiânico. A partir da identidade do profeta, a gente leva isso em consideração e fazemos a avaliação do capítulo, porque, torno a repetir propositadamente para que você lembre, é um texto com uma linguagem distinta da nossa, culturalmente falando. Então, a gente precisa desses indícios que vai dar para a gente um norte melhor. Então, o capítulo 10 não foge à regra. Se o capítulo 10 não foge à regra, significa que, ao olharmos o capítulo 10, já olhamos com essa pretensão. Muito provavelmente, Isaías está falando de Cristo, do Messias. É mais um texto que Isaías já vai fazer menção desse Cristo do Messias que viria para nos salvar e veio há 2000 anos atrás. Então, esse é o primeiro ponto para a gente compreender o capítulo de número 10. O segundo ponto para a gente compreender o capítulo de número 10 é o contexto imediato do capítulo. Qual é o contexto imediato do capítulo? É o capítulo 9. Por quê? Porque o capítulo 10 é a continuidade ou a extensão do capítulo 9. E qual é a temática central do capítulo 9? O príncipe da paz. Então, Isaías começa o capítulo 9, no contexto imediato, dá para a gente fazer uma abordagem extensa, falando sobre o príncipe da paz, o Cristo que viria para trazer paz, para reinar, para estabelecer um governo de paz. Então, profeta messiânico está falando sobre o Messias, e o início da sua fala começa no capítulo 9, dentro daquilo que nós lemos, falando sobre esse príncipe da paz. Todavia, entretanto, contudo, ele anuncia esse príncipe da paz, mas ele traz um processo conturbado até que esse príncipe da paz se manifeste. Então, a pretensão de Isaías é anunciar Cristo como com um governo justo, com um governo que será estabelecido para que impere a paz. Entretanto, o processo até o estabelecimento desse governo é um processo totalmente conturbado e prejudicial. Extremamente conturbado. Por quê? Porque o profeta precisa elucidar o povo do que está acontecendo e por que se faz necessário que o príncipe da paz venha. E aí não existe nenhuma outra informação mais forte do que os primeiros versículos do capítulo 10, que é o diagnóstico do porquê precisa-se de um príncipe da paz. Então, o capítulo 10, eu sou sistemático assim mesmo, vamos comigo. O capítulo 10 começa apresentando
um Deus que talvez não conheçamos. Um Deus irado. Eu sei que você escuta esses camaradas por aí, que é um Deus bonitinho, que fica paparicando todo mundo. Aquele Deus, você sabe, né? Tá em todos os status do momento. Os pregadores, coaching da modernidade. É o Deus que lá. Está tão banalizado esse Deus que até em conversa promíscua se coloca a música gospel. Tão banalizado. Só para você ter ideia, porque não se canta mais a santidade de Deus, soberania de Deus, o poder de Deus. Se canta. Então, até em conversa promíscua, quando você se sentir bem, brother, quando você se sentir mal, você ouve isso. Não, mano, você não vai se sentir mal, você já está mal. Está mal. O cara já está mal, sacou? Então, quando você se sentir mal, você ouve essas músicas. Esse é o que se tem de evangelho no momento. E a gente gosta, porque satisfaz o nosso ego. Eu estive com o Paulo Capelletti lá no estado de São Paulo. Ele mora com umas 20 pessoas, ex-travesti, ex-viciada, ex-drogado, tudo junto. Paulo Capelletti, um dos caras mais fantásticos que eu conheço. Ele adotou todo mundo como filho. O Paulo Capelletti é o cara. Ele estava conversando comigo que a gente está entrando num momento da pós-modernidade que as pessoas escolhem o que querem ouvir. Em breve nós não vamos precisar mais de tempo para reuniões, porque as pessoas não se submetem mais a serem confrontadas. Elas querem alguém que fale o que elas pensam, a fim de que, ouvindo o que elas pensam, reforcem o antropocentrismo dela, ou seja, o ego delas. Então você põe no YouTube e ouve o que você quiser. E você vê, tudo que você ouve hoje está relacionado a uma carência excessiva do humano. Então esses pregadores coach só investem nisso. Você vai vencer, vai superar, te abandonaram, vão te trair, não ande com fulano, acredite só, ande com quem acredita em você, e lá. E essa palhaçada toda travestida de evangelho, o pessoal bota no status e acha que aquilo ali é mensagem do reino de Deus. Não é. Isaías apresenta para a gente aqui um Deus irado. E é esse Deus que eu quero apresentar para vocês hoje. Um Deus que se ira, um Deus que se revolta, um Deus que não está feliz. Um Deus que não fica feliz o tempo inteiro. Isaías apresenta isso e parece ser um tanto quanto ambíguo, porque o começo do capítulo 9 ele fala de um príncipe da paz. Ele fala do príncipe da paz e o processo da vinda desse príncipe da paz conta com um Deus irado. E por que Deus está irado? E aí, como a gente trabalhou hoje na reunião mais cedo, no estudo Cosmovisão, e hoje eu fui convidado para falar também de forma específica sobre a questão política, Deus estava irado com a nação de Israel, a nação dele, lembrando que Deus é quem escolheu eles. Deus é quem escolheu a nação. Deus que quis abençoar Abraão, Deus que escolheu porque ele é soberano, escolhe quem ele quiser. Então Deus está irado com a própria nação, e os motivos pela qual Deus está irado é o capítulo 10 nos primeiros versículos. Vocês projetam aqui? Então veja o porquê Deus se ira com a nação. E aí a gente precisa levar em consideração que eles viviam uma monarquia. Não caiam na conversa fiada de que era uma teocracia. Não era. Não era Deus no governo. Porque se precisa de um mediador, de um rei, não é Deus que governa. Deus governou lá no período, nem dos juízes eu considero a teocracia. Eu considero teocracia só no Éden. Depois que o homem precisou exercer algumas questões, eu não considero. Então não é teocracia, é monarquia. Eles viviam um império. Existia um rei e os representantes do povo, que subjugavam o povo e o povo estava subordinados à ordem. Não era democracia. A primeira coisa que a gente precisa para entender isso aqui, não pode se ler com o pensamento de hoje. Hoje existe uma democracia. Você tem uma coisa resguardada pela Constituição, que é a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão. Isso é uma coisa resguardada por Constituição. Você pode protestar contra quem você quiser. Você tem direito de voz, direito de protesto. Aqui vivia uma monarquia. O povo era extremamente subordinado, subjugado, vivia-se numa subserviência a partir dos seus imperadores, dos seus reis, dos seus representantes. Deus se ira com a nação porque aqueles que estavam governando estavam fazendo o quê? Leis injustas. Pode deixar no versículo 1, que escrevem decretos opressores, 2, para privar os pobres dos seus direitos. Então, a primeira informação do profeta Isaías a respeito da ira de Deus é que os governantes estavam
se voltando a partir de leis contra um grupo resguardado por Deus desde sempre. Então, pobres, viúvas, necessitados sempre foram resguardados por Deus desde quando se fez necessário construir um compêndio de leis conhecido em língua hebraica de mitzvot, ou seja, as 613 regras. Esses grupos estrangeiros eram resguardados, tão resguardados, que em algumas pontuações das leis faziam com que fazia a observação de que uma simples fruta que caindo do pé não poderia ser comido pelo seu proprietário, mas deveria ser deixado pelo estrangeiro. Por quê? Porque se o proprietário precisasse comer aquela fruta, ela não cairia do pé. Se caiu é porque ele não precisa. Olha a leitura dos caras a respeito das leis. Então eles deixavam nas portas para que o estrangeiro passasse e se alimentasse na sua peregrinação. Então, na lei, nos profetas e em Cristo e nos apóstolos, você vê uma preocupação de Deus com essas minorias, que na verdade não são minorias, são majoritários em relação à sociedade. Pobres, então, o governo, isso aqui você precisa prestar bastante atenção, o governo estabelecido monarquicamente, naqueles dias, estavam se responsabilizando em construir, fazer, promover leis que colocavam os pobres debaixo de opressão, e não só os pobres se privando dos seus direitos e sendo oprimidos, fazendo também das viúvas suas presas e roubando os órfãos. Então isso aqui é tão sério porque uma cultura extremamente patriarcal e machista, onde as mulheres não tinham seus direitos adquiridos, onde não havia nenhum programa de governo que resguardasse viúva, e viúva, se fosse velha, era o símbolo realmente do descaso de Deus para com ela, só lhe restava, no ruim do ruim, a prostituição e mendigar, caso seus filhos não fossem vivos, ou seus filhos já tivessem se debandado. Então essas mulheres viúvas não tinham resguardos das leis que nós temos hoje, que resguarda, às vezes com dificuldade, mas resguarda as viúvas, que resguarda os pobres. Não existia assistencialismo governamental, não existia Bolsa Família, não existia nada que resguardasse essas categorias, e Deus se preocupa com essas categorias tanto que antes de um resguardo governamental, Deus já governava levando justiça. E aí quem estava aqui no começo de manhã, ouvindo o estudo, lembra que Kuyper falou sobre a cultura do reino de Deus no Éden, e qual essa cultura era estabelecida? Por quê? Por domínio e influência, direitos e também deveres. Então, Deus era responsável por resguardar os direitos destes grupos que nem os governos resguardavam. Então, Deus sempre os resguardou através das leis que ele estabeleceu dando a Moisés. E aí Deus se ira contra o seu povo, por quê? Porque os seus governantes não estão resguardando esses grupos. Então deixa eu falar para você uma coisa, talvez você não sabia. Deus se ira com gente que não resguarda esses grupos. E aí eu torno a repetir, voltando em considerar o fato de ser uma monarquia, hoje a gente não vive monarquia. Hoje a gente vive uma democracia, pelo menos no papel. Então a gente pode abrir um parêntese aqui, rápido, e pensarmos que, se vivemos uma democracia, temos responsabilidade sobre quem elegemos, sim ou não? Perfeito, primeiro ponto. Então não somos subservientes de um império, somos participantes de um governo, sim ou não? Ok, quando eu e você estabelecemos governantes que não se preocupam com causas que Deus se preocupa, nós promovemos a ira de Deus. Por quê? Porque somos agentes também sociais. A igreja deve usar a ferramenta política como mecanismo de doutrinação? Não. A igreja tem a ferramenta do Espírito que, agindo através dela, promove aquilo que é a justiça do reino sem precisar dos programas políticos. Mas como somos cidadãos, eu já vi em dicionário que isso daí já não é mais um problema, tudo bem. Cidadãos de uma sociedade, eu e você temos responsabilidade sobre quem elegemos. Então não somos subservientes de um império, somos participantes de um governo. E Deus se volta contra
a sua nação porque os seus governantes não estavam cuidando dessas categorias. E a pergunta que eu faço para você, e você não precisa de instrumento político para isso, porque somos igreja e devemos promover a justiça do reino. Temos cuidado destes? E se pensarmos que tudo que está acontecendo com a gente seja reflexo de um Deus irado, é isso que eu queria fazer você refletir nessa manhã, porque não estamos assumindo o papel que deveríamos assumir. Porque as nossas igrejas se tornaram grandes lugares de shows, promotores de eventos, porque virou business, negócios, empresa. Tanto é que tem coaching. Esses dias eu vi gestão de vendas para a igreja. Curso de gestão de venda para a igreja. Não, é sério. Eu ri e chorei ao mesmo tempo. Os pastores estão precisando de curso de gestão de igreja. A igreja é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos. Ela tem CNPJ. Precisa ser tratado em termos de financeiramente como devido. Uma igreja que tem uma estrutura que possa pagar alguém para se responsabilizar, um contador, alguém, isso é mais do que adequado. Eu sonho com o momento que a gente vai ter condições de ter um contador da nossa igreja. Por quê? Porque aí ele assume toda a área burocrática. E aí a gente tira da mão de leigos que fazem esforçadamente a melhor coisa possível para administrar o dinheiro. Mas eu sonho com isso, um contador para a igreja. A igreja tem que se atualizar. Mas a igreja não pode perder os seus princípios básicos. E a igreja não é uma empresa. A igreja é o corpo místico de Cristo. Nós estamos num prédio institucional porque nos vendemos no fim do século IV com a falsa esperança de que estaríamos bem para Constantino. E Constantino teve uma sacada fantástica. De lá para cá, o institucionalismo trouxe prejuízos drásticos, mas é um mal necessário. Então, enquanto mal necessário, devemos sim nos cercar de ferramentas positivas e atuais para gerir isso de forma adequada. Mas a gente é mais do que uma instituição, a gente é o corpo místico, por isso que essa aqui não é a casa do Senhor, é a casa do seu... Ernesto. Uma boa casa, por sinal, podia dar para a igreja Soma, né? Mas a gente está se preocupando com essas causas. Elas são pautas da nossa cosmovisão política como integrantes do reino de Deus. A justiça do reino, que eles chamam de justiça social, nós chamamos de justiça do reino. E o Kuyper, que é o camarada que eu usei como precursor dessa informação a respeito de cosmovisão, fala da cultura do reino de Deus no Éden e depois da queda, o nosso papel de resgatá-la, defendendo os direitos, estabelecendo influência e pondo limites de obediência. Falando isso aqui mais cedo. E nessa área política, essa é a forma que a igreja também se move dentro de uma democracia, de uma sociedade que não está nem aí preocupado em resguardar esses entes da qual o próprio Cristo falou que se pareceria com eles, usando uma figura de linguagens, e que no grande dia perguntaria para nós se nós fomos resguardadores dos direitos daqueles, nos dando a vida eterna também por conta disso. Será? O próprio Cristo. Então isso não é uma questão de obras para a salvação, é uma questão de reflexo de agentes, como eu disse mais cedo, da graça de Deus, que entenderam e compreenderam o seu papel na sociedade. E aí Deus se ira por causa disso com o seu povo. E se disséssemos que Deus está irado hoje, diríamos que não é por causa dos governantes, porque os nossos governantes não são monarcas. Os nossos governantes são eleitos. Estaria irado conosco, com a igreja. E aí tem uma frase do reverendo Ariovaldo Ramos que ele diz interessantíssima: se há injustiça, a igreja deve se comprometer com a justiça. Mas se quem quer o martírio da igreja é o próprio Deus, não tem nada que a igreja possa fazer a não ser passar pelo martírio. E o que o povo dele viveu foi um martírio. Porque, vamos ver agora, Deus levanta os assírios para abater o seu próprio povo como vara de justiça, para refletir a sua ira, porque Deus está tão irado que ele vai levantar um outro povo para fazer juízo contra o seu povo, a fim de que o seu povo seja corrigido. Deus levanta outro povo. E como eu posso usar a expressão
casualmente Deus usa os assírios, mas Deus usa os assírios, a gente vai ver na continuidade da leitura, como nós lemos já, que Deus usa os assírios de forma proposital. Por quê? Porque foram os assírios que desbarataram os samaritanos, as 10 tribos do norte. Foram os assírios que sempre prejudicaram eles. Então Deus levanta os assírios para provar também para Israel, para provar para os judeus, que eram as duas tribos do reino do sul, de que eles eram tão corruptos quanto do reino do norte, porque eles viviam dizendo que os do reino do norte, que são os samaritanos, eram corrompidos, adulteraram o altar de Deus. A maior prova disso é que quando Deus faz aquela parábola do bom samaritano, é como se Deus estivesse dizendo: o capeta ajudou o cara e o sacerdote não ajudou, porque os samaritanos eram demônios para os judeus. E aí Deus fala que vai usar os assírios justamente, propositadamente, para provar para eles que eles eram tão corruptos quanto os samaritanos, porque ele ia fazer juízo com o próprio povo que ele fez juízo contra Samaria. E ele diz: ainda apesar dos ídolos de Jerusalém ser melhor do que os de Samaria, vocês também vão ser abatidos pelos assírios. Então Deus, nesses versículos seguintes, a gente tem os primeiros versículos, e claro que a gente não vai dar para poder ficar falando versículo por versículo, mas você vai perceber no versículo de número 5, se puder projetar aqui o versículo de número 5, ele vai dizer: ai dos assírios. Ele começa a falar sobre o juízo que ele fará sobre os assírios: vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira, ou seja, reflete a ira dele, versículo 6. E os envio contra uma nação ímpia, ele chama a sua própria nação de ímpia, contra um povo que me enfurece para saqueá-los e arrancar-lhes os bens. Então qual era o propósito de Deus com os assírios? Saquear, arrancar os bens e para pisoteá-lo como se pisoteia lama das ruas. Então Deus pega os assírios porque ele está irado com o seu povo, levanta os assírios para prejudicar o seu povo, pisar no seu povo. Estranho, né? Você nunca viu falar sobre esse Deus? Saquear o seu povo e arrancar-lhes os bens. Então, para que Deus usa os assírios? Para fazer juízo contra o seu povo. Porque Deus está irado com o seu povo. Você já parou para pensar se Deus está irado com a gente? Com a igreja dele? Nós somos a Israel de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos os filhos de Abraão. Paulo vai dizer isso na carta aos Gálatas. Você já parou para pensar se Deus não está irado com a gente? Tudo que a gente está vivendo aí, de repente, não pode ser reflexo de um Deus que está irado e tentando tentando, uma expressão adequada, querendo, também não seria, mas só para você compreender, querendo nos corrigir, nos corrigindo, porque estamos esquecendo dos seus preceitos, das suas observações, daquilo que ele ordenou. Vamos olhar para o nosso cenário político, bancada evangélica. Aquilo é uma piada. Aquilo é uma piada de mau gosto. Eu sei que o nosso povo sofreu muito com os escândalos de corrupção. É muito duro você olhar para o cenário e ter que escolher entre o péssimo e o ruim, porque o bom não tem. Você olha para o estado do Rio de Janeiro, vocês são município do Rio de Janeiro, você olha para a prefeitura do Rio de Janeiro, e a gente deu voto de confiança. Eu não voto aqui. Mas eu sei que vocês deram voto de confiança, porque cansados da corrupção. Você viu o que o PMDB fez com o Estado do Rio de Janeiro? Minha mãe é servidora pública, 5 meses sem receber salário, pegando empréstimo para pagar empréstimo até agora, enrolada. Eu fui para frente da LERJ protestar com o servidor público, para defender a causa da minha mãe e de tantos outros. Eu fui com um grupo de pastores cristãos ativistas. Minha mãe que sempre disse para mim: Bruno, faz um concurso público que é segurança financeira para a vida. Os caras quebraram, velho. Quebraram, e pastor colocando esses caras no altar, irmão. E dizendo: é meu voto. E o povo iludido, voto de cabresto. Esse não é o papel da igreja. Aí colocamos outro lá que voto de confiança. Eu ouvi crente dizendo: nós tivesse colocado fulano, e não eu, e não o nosso.
Aí você olha para o governo do Estado. O cara sobe no helicóptero e quase mata crente que está no monte orando. Nem no monte pode orar mais, irmão. Quase mata crente porque da cabeça do cara tem que metralhar. Estavam os caras na tenda em cima do monte orando. Quase foram alvejados. Você não acha isso agravante demais? Aí você diz assim, quem nos salvará disso? Quem? De um lado, alguém que usa os programas governamentais para os menos favorecidos e utiliza como ferramenta de roubo. De um outro lado, nem com os menos favorecidos se preocupam. O que a gente faz? Não tem como esperar de A nem B, a igreja que deve se mover. O nosso papel não é ficar levantando, porque agora a gente vai ver no texto que Deus não se ira somente com os governantes corruptos, Deus se ira porque o povo tinha ídolos, porque em todos os momentos, e ouça isso aqui que eu vou dizer para vocês, e reflitam comigo, de calamidade, de desesperança, sempre suscitamos um ídolo, um tótem, um poste ídolo, na esperança de que esse ídolo seja o resguardo da nossa esperança que já está se desvaindo, que está saindo, que está acabando, que está se indo. Então o povo sempre recorreu a ídolos, porque o ídolo é o reflexo da minha necessidade. E somos tão idólatras que a gente faz até de Deus um ídolo. Idolatrizamos Deus. O que é idolatrizar Deus? É quando Deus se torna o símbolo da minha demanda. Quando eu pego Deus e acho que Deus é um indivíduo que deve atender às minhas necessidades. Eu idolatrizo Deus. Deus não é o Deus das minhas demandas. Deus é o Deus soberano de todas as coisas. Esse é Deus. Deus se ira não é só com os governantes, porque a gente poderia tirar o nosso da reta, né? Assim que a gente fala. Mas Deus se ira com o povo que nos momentos de calamidade os povos se recorriam aos ídolos. E vamos parar para pensar, não é assim que a gente faz? Em todo momento de calamidade, a gente sempre levanta um mito para a gente adorar. Um ídolo para a gente adorar. Alguém para a gente adorar e a gente diz, esse é o cara. Se não é o cara, é uma instituição filantrópica. Se não é uma instituição, é uma entidade. Se não é uma entidade, é uma pessoa. Todos os momentos de calamidade, ao invés de recorrermos para Deus, a gente diz assim, esse aqui é o enviado de Deus. E Deus está dizendo, alto lá, parem para perceber, é hora de vocês se voltarem para mim e não fazerem ídolos, inclusive me idolatrarem. Eu não quero ser idolatrado. Porque se vocês me idolatrizarem, você vai estar fazendo de mim aquilo que sua demanda necessita. Mas Deus se ira com o povo por isso também. E a gente não é assim, irmão? A gente é assim em tudo. A gente é assim na política, a gente é assim na sociedade, a gente é assim no trabalho, a gente é assim, a gente não se volta para Deus. A gente se volta para os ídolos que a gente cria. A gente diz, os católicos são idólatras. Nós somos, porque até pastores viram ídolos nossos. A gente diz, aquele é o homem de Deus, que ele é ungido do Senhor. Não pode falar contra ele, porque ele é o santo. E a gente, nesse cenário todo, vai dizendo, é o diabo, 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 é o diabo. Deus dizendo assim, não, não é o diabo, sou eu, usando de justiça para corrigir vocês. Essa mensagem não é a mensagem que a gente quer ouvir. Porque essa mensagem não alimenta o nosso ego. Essa mensagem faz a gente dizer, preciso me arrepender. Por quê? Porque como agente da sociedade, indivíduo da sociedade, cidadão social, cristão social, eu estou criando ídolos. E como cristão, eu estou deixando de exercer o meu papel. E qual é o meu papel? Como cidadão, eu tenho que votar em alguém. Mas como agente do reino, eu tenho que promover justiça do reino. Perguntaram para mim, pastor Bruno, o senhor precisa falar de política aqui na igreja. Eu falei, vou falar. Vai ter um dia que eu vou falar sobre como uma visão política. Aí eu quero ver, lá na igreja você tem esquerda e direita? Todo lugar. Eu tenho ativista de esquerda lá na igreja, tem feminista. A minha menina mais promissora da igreja era feminista, ativa. Por outro lado, eu tinha também cara que achava que o bandido bom é bandido morto. Igreja, tem tudo.
Eu falei, vamos olhar a cosmovisão política? Segundo a palavra de Deus, sim. Justiça. Ok. Mas é só o resgate? É só o resgate do resguardo dos direitos? Não é só o resgate do resguardo dos direitos. Não é só. É o estabelecimento de limites em obediência. Aí disseram, pastor, então quem tem que voltar? Eu falei, não sei, vocês que devem dizer. Porque de um lado tem, ou pelo menos dizem que tem, o resguardo dos direitos. E do outro? Do outro, pelo menos dizem que tem informação da proteção também de valores que, segundo a palavra de Deus, são valores e princípios que não devem ser quebrados, ou seja, de obediência, família e etc. Aí alguém disse, mas isso é tudo conversa fiada. Eu falei, eu sei que é tudo conversa fiada, por isso que o papel do cristão não deve fazer desses ídolos. Vota como cidadão, mas como agente do reino deve se comprometer com a verdade. Aí eles falam, pô, o senhor... Eu falei, vocês não têm um pastor que vai ficar dizendo para vocês o que você tem que fazer, você vai ter um pastor que vai apresentar a Bíblia para vocês, agora vocês discernem, dentro da palavra de Deus, quem vocês acham justo votar. Aí o senhor está certo. Então Deus não é um Deus que se ira só com aqueles que não estavam resguardando esses grupos. Deus é um Deus que também está virado porque o povo estava nesse processo procurando ídolos. Então, qual era a questão da Síria? A Síria era só um povo que ele levantou para poder fazer juízo contra a sua nação. Só que essa Síria, ao mesmo tempo que fazia juízo contra a nação, achou que podia mandar em tudo. E disse assim, não, nossos príncipes são todos reis. Então, ao invés de fazer impressão contra Israel, acharam que poderia dominar as nações. Aí Deus disse assim, nesses casos, estão pensando que estão brincando com quem? Israel, fique tranquila. Por quê? Porque eu vou fazer juízo contra a Síria, para preservar os que restarão de vocês. Cara, isso aqui é uma situação, é fantástico, porque diz assim, a vossa nação é como a areia do mar, mas os que restarem se converterão. Aleluia! Vocês foram amassados porque eu fiz justiça a fim de que vocês forem corrigidos. Mas o que eu usei para fazer justiça contra vocês, estão pensando que podem mandar em tudo. Então eu vou defender vocês, porque os que restarem de vocês se converterão. Cara, nós somos os que restaram. Nós somos esses eleitos de Deus, na qual Deus está fazendo justiça ao teu favor e ao meu favor, porque fomos corrigidos e viveremos para desfrutarmos do governo do príncipe da paz. Esse processo é conturbado, esse processo tem Deus irado, esse processo tem Deus justo, esse processo não só tem Deus irado e Deus justo, mas também tem Deus misericordioso, que está preservando você, que está dizendo, eu não acredito em ídolos, eu não acredito em mitos, eu não acredito em representantes, porque o meu representante é Cristo e esse príncipe da paz virá para governar com perfeição. Esse é o lance da igreja. É nisso que a igreja crê. Enquanto aqui, agentes de transformação, cidadãos que vão estabelecer governantes que precisam estar adequados minimamente com o que a palavra de Deus diz, mas sabendo que a esperança nossa está em Cristo, que voltará para governar sobre aqueles que restaram e foram convertidos. Aí no versículo 27 a gente encerra, diz que, põe no versículo 27, esse é geralmente tema de campanha de libertação. Eu gosto dessa versão aqui. Essa versão aqui é a melhor que tem. Naquele dia, o fardo deles será tirado dos seus ombros, e o jugo deles serão do seu pescoço, e o jugo quebrará, porque vocês estarão muito gordos. Ó. Na outra versão é, o jugo será despedaçado por causa da unção. A palavra que aparece aqui no hebraico é shemen. Shemen, no hebraico, quer dizer gordura. E não tem a ver com culote nem flanco, não. Gordura tem a ver com força. O que a palavra está dizendo aqui é que o povo estará forte, mas não é que o povo estará forte porque o povo terá unção, ou estará forte porque terá o ungido. Vou repetir isso aqui. O povo não estará forte porque terá unção, o povo estará forte porque terá o ungido. Que ungido é esse? Passa. Versículo 29, põe o último versículo.
34. Com um machado, ele ceifará a floresta, o Líbano cairá diante do poderoso. Na revista atualizado, diante de um só homem. Aqui a expressão ele, singular. Por que o povo estará forte? Porque o precursor da força do povo, da qual estabelecerá um governo perfeito, estará entre o povo. E esse homem da qual o profeta Isaías está profetizando esteve entre nós. E voltará para estabelecer esse governo perfeito. O que eu e você precisamos fazer, torna a repetir e encerra a palavra de hoje, é sermos esses agentes. Não criarmos ídolos ideológicos político-partidários, nem confiarmos em mitos, porque o nome já diz, mito. É acreditarmos no príncipe da paz, que governará sobre estes que restaram somos nós, porque este mesmo que governará nos converteu. E por isso que a expressão lá diz, converteram. O tempo vai passando, alguns vão se perdendo, mas Deus tem preservado vocês. E eu tenho certeza e convicção que ainda que a gente não veja isto acontecer em vida, como mortos ressuscitaremos primeiro. O ungido de Deus reinará com a sua igreja. Ele pisará os seus pés neste solo aqui e mostrará para nós que é o príncipe da paz. E quando ele fizer isso, nós viveremos justiça plena para a glória de Deus. Amém, irmãos? Feche seus olhos, por favor, vamos orar. Senhor, nós cremos na Tua palavra. Senhor, a Sua palavra é extraordinária. Ó Deus, vivemos um tempo muito parecido, parece que essa narrativa fala do que estamos vivendo hoje. Um tempo muito parecido com o que a nação de Israel viveu. Governantes injustos, governantes corruptos, entram um, sai outro, e não vemos um quadro de melhora. Não nos deixe, Senhor, ficarmos desesperançados no tocante àquilo que o Senhor prometeu. Que nesse processo de dor, calamidade, não criemos ídolos, não criemos mitos para assumir poderes, porque cremos que o único que tem poder para estabelecer um governo perfeito é o Senhor. Enquanto cidadãos, ó Pai, possamos exercer a nossa cidadania, votando em pessoas que minimamente possam ter um compromisso, ainda que subjetivo, com aquilo que o Senhor disse que deveríamos ter. Que a Tua igreja se levante para cuidar dos necessitados, do caído, porque a nossa esperança não está no Estado, apesar de sermos participantes dele. Nossa esperança não está nos governos humanos, apesar de sermos participantes dele. Nossa esperança está no Senhor. E nós estamos aqui, ó Deus, para ser esses agentes de preparação, estabelecendo a justiça do Teu reino, levando voz àqueles que estão sem voz, ó Pai, levando justiça aos injustiçados, estabelecendo a cultura do Éden, resguardando os direitos, dominando com influência no Teu Evangelho, na Tua palavra e também limitando, Senhor Deus, mostrando que Tu não és só um Deus que concede graça, mas que Tu és também um Deus que estabelece princípios. Para a Tua glória oramos nessa manhã. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, pastor Elis. Pode aplaudir o Senhor.